Ramiro, tudo bem? Boa tarde, tudo certo. Depois de 7 meses aí afastado dos gramados, né? Você voltou contra o esporte. Tudo certo? Não sentiu nenhum tipo de desconforto? E o Roger te passou alguma coisa pós-jogo dessa tua volta aí aos gramados? É tudo certo, sim. Não tenho nenhuma restrição. Já venho treinando há quase um mês, normalmente, com todo o grupo. Inicialmente a parte física e depois os mesmos treinamentos que o restante da equipe. Então, já me sinto na minha forma plena, totalmente recuperado da minha lesão. E agora, aos poucos, eu vou readquirindo a forma física, que é com o decorrer dos jogos que eu vou adquirir isso. E ainda não tive nenhuma conversa pós-jogo, ele só me parabenizou pela volta, mas nada muito específico ainda sobre o jogo. Ramiro, com o tempo que tem até o próximo jogo, pelo que tu te conhece, tu achas que vai conseguir, se for da ideia do Roger, iniciar a partida? Tem condições para quanto tempo? Até porque tem tempo para trabalhar até lá. E também como é que tu vês a função do Maicon, se tu podes desempenhar a mesma função dele, já que o Grêmio sente a falta dele? Se eu vou aguentar um jogo inteiro ainda ou não, eu não posso te responder com certeza. Acho que só na prática, com o decorrer das partidas, eu vou saber isso de forma mais concreta. Mas, independente disso, eu estou disposto a ajudar. Se forem 90 minutos ou 5 minutos, a minha disposição e meu desejo de ajudar o Grêmio é o mesmo. E quanto à questão do Maicon, acho que características um pouco semelhantes aí de função dentro da equipe. Então, na ausência dele, eu e todos os meus companheiros vamos procurar suprir as qualidades que ele tem de outras formas. Ramiro, o Grêmio está a 6 pontos atrás do Atlético Mineiro e 5 pontos na frente do Santos. Qual que deve ser a maior preocupação do Grêmio nesse momento no campeonato? É distanciar de quem vem de baixo para fixar na terceira colocação? Ou ainda dá para acreditar que nesses 4 jogos finais o Grêmio pode alcançar o vice-campeonato? Acho que a gente tem que pensar em vencer. Talvez sem almejar o segundo lugar e sem pensar em sair da Libertadores. A gente tem que pensar em fazer a nossa parte, o nosso papel, que é vencer as partidas. E aí, com isso, a gente vai ver o que vai aparecer dentro da tabela para a gente, porque a gente não dependemos mais de nós para alcançar o segundo lugar, né? Então, a gente tem que buscar o nosso objetivo, buscar vencer as partidas tanto em casa quanto fora, para somar o maior número de pontos e, quem sabe, terminar numa segunda colocação. Ramiro, você, na sua última partida antes da lesão, foi lá contra o Juventude e você estava jogando de lateral direito naquele dia, né? O que mudou taticamente na equipe da reta final do Gauchão para hoje, na reta final do Campeonato Brasileiro, que você está voltando e pode iniciar a partida como titular contra o Fluminense? São trabalhos diferentes, né? Naquela época era o trabalho do Felipão ainda, então o Roger assumindo um pouco depois e colocando o método dele de trabalho e o estilo de jogo dele dentro da equipe. Teve algumas alterações. O Roger conseguiu, acho que, implantar o que ele pensa como ideal numa equipe, e nós, jogadores, estamos tentando, com o decorrer das partidas, executar isso da melhor maneira possível. Ramiro, até por esse estilo que a gente viu da diferença do trabalho do Roger para o Filipão, parece que essa equipe do Grêmio ela casa bem com as suas características de muita movimentação, essa intensidade de atacar e defender com o mesmo afinco, né? Tu acha que também isso daqui a pouco pode te favorecer na hora que tu precisar disputar uma posição titular para essa sequência final do Brasileiro, já que o Maicon está lesionado, o Moisés ainda é um jogador meio inexperiente, e o Edinho também volta de lesão? Eu vou estar disposto a ajudar, como sempre, e como eu sempre falei também, com as minhas características. Acho que dentro da equipe que a gente tem hoje, o treinador ele escala conforme as peças que ele tem. Então, da maneira que ele vem jogando, eu estar atuando nessa segunda função, acho que é onde eu me sinto melhor. Então, com as minhas características de intensidade de jogo, acho que é o que o Roger vem aplicando dentro do trabalho dele. É um trabalho moderno, muito parecido com o trabalho das grandes equipes, que é o futebol moderno também, que é esse trabalho de transição e posse de bola. Então, a gente está, com os treinamentos, procurando trabalhar isso para aplicar nas partidas. Independente de serem questionados, vocês, jogadores, falam muito do Roger. E eu te pergunto o seguinte, Ramiro, qual é a importância do Roger em tudo que está acontecendo para o Grêmio no Campeonato Brasileiro, e qual seria a importância dele permanecer, do ponto de vista do vestiário dos jogadores?
Ele implantou um trabalho que encaixou muito bem com todo o nosso grupo, né? Éramos questionados sobre a qualidade do nosso grupo, era muito contestado no início do ano. Então, o Roger, quando assumiu com o estilo de jogo dele, ele conseguiu fazer um trabalho coletivo muito forte dentro da nossa equipe. Então, acho que isso é o que vem prevalecendo. Não tem nenhuma individualidade, sim um conjunto que vem se dando bem, que se encaixou e que acho que vem conquistando os objetivos. Então, é importante manter a base, tanto os jogadores quanto o treinador, para que o trabalho continue sendo feito dessa maneira, que, na minha opinião, é a maneira correta. A gente vem com um trabalho bem moderno e, como eu falei, que o grupo se encaixou muito bem. Então, acho que é importantíssimo dar sequência para que esse trabalho evolua cada vez mais. Ramiro, você acabou passando fora, né, de campo a maior parte desse ano. Como um observador, o que tu nota de principal diferença do Grêmio do primeiro semestre para o Grêmio agora do segundo, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro, que o primeiro semestre acabou sendo melhor, né, o primeiro turno, e agora no retorno o desempenho está um pouquinho abaixo do que estava sendo antes. Eu acho que cada treinador tem o seu estilo de jogo, como eu falei. E no nosso caso, o que os resultados apresentam é que com o Roger a gente está tendo um desempenho muito bom. Então a equipe e os jogadores que a gente tem nesse grupo se encaixaram muito bem com o trabalho que ele vem fazendo, com o que ele pensa de ideal para o futebol de hoje. E acredito que a gente deva continuar, como eu falei antes, deva continuar nesse sistema, com esse esquema de jogo e com esses jogadores também, para que a gente consiga ter no ano que vem resultados melhores ainda. Ô Ramiro, falando dos poucos minutos lá contra o Sport, o que significou pessoalmente para ti, assim, poder jogar, sai um peso das costas, como é que é a sensação? Foi uma situação muito feliz, até comentei com o preparador físico, o Rogerinho, quando ele me avisou que eu seria convocado, eu falei que tinha sido a segunda melhor notícia minha no Grêmio. A primeira tinha sido quando eu tinha sido convocado para subir aos profissionais e a segunda foi essa de estar retomando depois de quase 7 meses. É um momento que eu esperava muito, já não tinha muita esperança de ser esse ano, até já tinha tido uma conversa com o Roger e ele estava um pouco de precaução com a minha situação, em função de não me colocar num final de temporada, talvez querer adiantar algum processo. Então, já estava me preparando, talvez para 2016, estava procurando fazer os meus treinamentos e ficar 100% esse ano, para começar a temporada do ano que vem já na minha melhor forma física e da lesão também. Então, veio num momento especial, não estava esperando ser tão cedo, talvez, mas procurei dar o meu melhor para ajudar a equipe. Ramiro, tu colocaste que o trabalho do Roger é semelhante ao feito nos grandes clubes, né, ao redor do mundo aí, um trabalho moderno. Tu acha que de alguma forma esse trabalho ajuda para daqui a pouco, quando um jogador for negociado para um clube europeu e se deparar com um trabalho de um desses grandes clubes, daqui a pouco já está um pouco mais adaptado, já ter visto algo parecido no Brasil? Sem dúvida. Acho que isso influencia muito. Porque é tudo, não só no futebol, mas acho que tudo na vida é aprendizado e repetição. Então, para nós jogadores estar aplicando esse modo de jogo, esse estilo de jogo, não só os 11 que jogam, mas todos que treinam no dia a dia, isso com certeza facilita para uma futura transação, talvez não para o exterior, mas a gente também tem exemplos de equipes que jogam dessa forma aqui no Brasil também, de equipes e treinadores que vêm fazendo um excelente trabalho, que também tem essa visão moderna do futebol. Ramiro, como entrar em campo na próxima quinta-feira, na outra, né, na semana que vem, sem pensar no clássico Grenal? Porque a gente já viu que o Argel disse que os seus treinamentos não têm cones porque eles não jogam, né, provocações pegando. Como jogar contra o Fluminense sem pensar no clássico? A partir de agora a gente tem que encarar cada jogo como uma decisão. A gente já encara dessa maneira desde o início do campeonato, mas agora mais ainda. Porque a gente está muito próximo de um grande objetivo da temporada, que é a classificação para a Libertadores. Então, o jogo do Fluminense é o primeiro, depois o Clássico, depois Atlético Mineiro e para fechar o Joinville. Então, o jogo do Internacional tem os mesmos 3 pontos que qualquer outra partida. Então, encarar com muita vontade, com muita concentração todos esses jogos. A gente tem que buscar vencer tanto em casa quanto fora, como eu falei antes, e para que no final do campeonato a gente consiga somar o maior número de pontos.
Ramiro, qual é o sentido prático de manutenção de grupo para o ano que vem? 90%, 80%? Quão é importante ter pelo menos uma boa porcentagem do grupo do ano passado, desse ano, no caso, para o ano que vem? Acho que em porcentagem, assim, em números, eu não sei te dizer o que é ideal. Eu gostaria que todos ficassem, porque a gente tem um grupo muito bom hoje, todo mundo se dá muito bem. Então, para mim, Ramiro, se possível, ficar todos os jogadores com acréscimo de mais algumas peças, acho que seria o ideal. Mas isso não cabe a mim, né? Cabe ao Rui e a toda a direção aí fazer as negociações possíveis e que a eles for designado. Então, meu papel como jogador é só atuar, só treinar e jogar e deixar essa parte externa para eles. Mas se eu pudesse escolher, eu gostaria que todos ficassem.